A paz do Senhor, pré-adolescentes! Bom dia! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui da EBD, da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho. Hoje nós já estamos na lição de número 4 dos pré-adolescentes e eu quero saudar você que é nosso aluno. Seja muito bem-vindo à nossa aula. Já vai colocando aí no chat o seu nome, a sua presença, um bom dia, uma paz do Senhor. Se você é um visitante ou de outra classe, ou então algum visitante, né, de algum lugar aqui do nosso estado, de algum lugar do Brasil, de algum lugar do mundo, também deixa aqui no chat, deixe nos comentários se você não estiver assistindo ao vivo, para que nós possamos conhecer você, para que nós, né, possamos conversar e saber um pouquinho mais dos nossos visitantes. Mas seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Aqui nós temos várias aulas para todas as idades, desde o maternal até os adultos. Nós também temos os nossos cultos que são transmitidos aqui, então fique à vontade, porque aqui nós difundimos a palavra de Deus, tem vários conteúdos aí para vocês. Eu quero convidar você também, que está me assistindo, a já dar um like nesse vídeo. Para o que você está fazendo, dá um like, faz um comentário, se inscreve no canal, ativa o sininho, faz tudo o que você tiver direito. Compartilha esse vídeo também para alcançar mais pessoas, porque tudo isso ajuda o canal da igreja e ajuda também que a palavra de Deus seja, né, propagada aí pelo mundo afora. E agora que você já fez tudo isso, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre a nossa lição. E para adentrar no tema, eu quero te perguntar uma coisa. Você conhece os nomes de Deus? Que? Os nomes de Deus? Deus tem mais de um nome? O nome de Deus não é Deus? Como assim? Pera, nós vamos aprender nessa aula de hoje sobre os nomes de Deus. Então fica ligado aí que até o final nós vamos aprender tudo sobre esse assunto. Antes de começar, eu quero convidar você a fechar o seu olho e orar junto comigo, beleza? Vamos lá? Senhor Deus, obrigada, Pai, por mais esta oportunidade de estarmos aqui aprendendo um pouco mais sobre a sua palavra. Que o Senhor abra as nossas mentes e abra os nossos corações para que nós consigamos entender tudo aquilo que o Senhor tem a nos ensinar no dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Bom, pré-adolescentes, nós estamos estudando a revista dos pré-adolescentes da CPAD, que tem por título Conhecendo o Caráter de Cristo. Já estamos na lição de número 4 e o tema da nossa lição hoje é sobre os nomes de Deus. É isso que diz o título da nossa lição. E você pode se perguntar, né? Nossa, Larissa, o que os nomes de Deus têm a ver com Conhecendo o Caráter de Deus, que é o título da nossa revista? E vocês vão entender por quê. Antes de eu começar a falar o porquê de tudo isso, eu quero te fazer uma pergunta. Antes da gente, né, abrir a Bíblia e começar a estudar, eu quero te fazer uma pergunta. Qual é o significado do seu nome? Você sabe? Se você não sabe, pergunta aí para sua mãe, para o seu pai, para sua tia, para o seu avô que está aí do seu lado, ou então dá um Google rapidinho e escreve aqui no chat para mim qual é o significado do seu nome. Olha, o meu nome, para quem não sabe, meu nome é Larissa e o significado do meu nome é cheia de alegria, né? Diz muito sobre quem eu sou, né? Eu sou uma pessoa cheia de alegria. Mas eu quero que você coloque aí no chat para eu saber qual é o significado do nome de vocês. Pode ir colocando. Vou dar um tempinho. Se ninguém aí do seu lado souber, gente, é só dar um Google rapidinho. Aparece, ó, seu nome e o significado. Vai escrevendo aí. Acho que deu tempo, né? Bom, gente, o nosso nome é a forma que nós somos conhecidos, não é mesmo?
E olha só, nas épocas passadas, né, quando a Bíblia foi escrita e tudo mais, era muito comum o nome das pessoas ter um significado muito forte. Então, ou o nome da pessoa era um nome para exaltar a Deus, ou então era um nome que dizia sobre algum acontecimento, ou então era um nome que dizia também um pouco sobre o que a pessoa era. Então, por exemplo, se eu tivesse nascido naquela época, meu nome, Larissa, significa cheia de alegria. Então, logo quando eu chegasse em algum lugar, as pessoas iriam saber que eu era cheia de alegria, porque esse era o significado do meu nome. Entenderam mais ou menos? E nós vamos falar hoje sobre os nomes de Deus. Porque Deus, quando ele se revelou por meio da sua palavra, ele se revelou com diversos nomes. Ele não se revelou com um nome só. E cada nome que Deus se revela diz um pouco sobre as suas qualidades, sobre o seu caráter. Então, para a gente começar a ver sobre isso, eu vou pedir para você pegar aí a sua Bíblia e abrir ela comigo no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 13. Então, pega aí sua Bíblia, Êxodo 3. Vamos lá, né? Vamos ver quem acha primeiro. Êxodo capítulo 3, hein? Já tô achando, já tô achando. Achei. Acharam aí também? Está na página 218. Gente, para quem não sabe, a nossa Bíblia, aqui na igreja, nós usamos uma Bíblia que é uma Bíblia devocional. Ela é organizada de maneira diferente da Bíblia tradicional, de uma forma que nós lemos a Bíblia toda em um ano. Então, ela é organizada, né, de forma diferente. Então, o Êxodo está na página 218. Vamos lá, Êxodo 3, 13. Nós vamos ler do 13 até o 16, tá bom? Acompanha aí na sua Bíblia comigo. Vou ler. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes, o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo, certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Bom, gente, nesse texto, nós podemos ver um dos nomes de Deus. Nesse momento, Moisés está conversando diretamente com Deus. E Deus dá a Moisés uma missão de ser o libertador daquele povo do Egito. Mas Moisés fica confuso e fala assim com Deus, Deus, mas o que eu vou dizer a esse povo? Eu vou dizer que quem me enviou para esse povo? Como é que eles vão acreditar que é o Senhor mesmo, que é o Deus, né, de Isaque, de Abraão, de Jacó? E Deus fala assim, olha, você vai dizer que eu sou, o eu sou me enviou a vós. E Deus diz que eu sou o que sou. Quando Deus fala, né, ele se identifica como eu sou. E vocês já ouviram falar essa expressão, né? A expressão do eu sou, do grande eu sou. Então, esse nome, Deus se identifica nesse momento como esse nome porque ele é um ser eterno. E vocês já aprenderam que Deus, ele não está limitado ao nosso tempo. Deus não está limitado ao passado, ao presente, ao futuro. Ele é eterno, ele é absoluto, ele sempre existiu. Ele conhece todas as coisas no passado, no presente e no futuro. E, portanto, ele é o eu sou. Os nomes pela qual Deus se revela aos seres humanos, eles revelam sobre o seu caráter, eles revelam quem Deus é, eles revelam a soberania de Deus, eles mostram o poder de Deus.
E ao longo da aula nós vamos ver outros nomes pelo qual Deus se identifica. E vários desses nomes foram revelados por meio do próprio Deus a algumas pessoas. Então aqui nesse momento Deus diz a Moisés, né? Eu sou o que sou. O eu sou, você vai dizer a eles que o eu sou enviou você. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus, ele se identificava dessas formas para que as pessoas soubessem quem ele era e o que ele era capaz de fazer. Então, alguém que se identifica assim está realmente afirmando sobre o seu poder, está realmente afirmando que ele é alguém poderoso e alguém soberano e alguém santo. Então, os nomes de Deus, gravem isso aí na cabeça de vocês. Pega um papel, se você ainda não pegou o seu papel para você anotar, anota essas coisas, porque hoje a aula é um pouco mais teórica e vocês precisam anotar para que isso fique bem fixado na cabeça de vocês. Os nomes de Deus revelam o caráter de Deus, revelam as características de Deus. E um dos pontos que a revista traz aqui, no ponto 1, é que o nome de Deus ele não deve ser usado em vão. Nós devemos ter reverência ao nome de Deus. Inclusive, esse é um dos 10 mandamentos, não é? É o terceiro mandamento que diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. O nome de Deus é um nome que é para ser glorificado, é um nome que é para ser adorado, exaltado, suplicado, orado, e não um nome para você tratar de qualquer forma. Justamente por isso que esse mandamento diz sobre não dizer o nome de Deus em vão. O nome de Deus ele não pode ser usado sem objetivo. Ele não pode ser usado sem nenhum propósito, porque o nome de Deus é santo. O nome de Deus revela quem ele é. Então ele deve ser tratado com muito respeito e com muito temor. Então, se você vê alguém falando os nomes de Deus, ou o nome de Deus de forma assim, fazendo piada, ou de forma desrespeitosa, saiba que isso está errado, porque o nome de Deus merece toda reverência e todo o respeito. Agora, passando um pouco dessa parte, eu já disse aqui, no início da aula, que antigamente o nome das pessoas, o significado do nome das pessoas era algo muito importante para aquele povo, Então, o nome sempre dizia alguma coisa sobre a pessoa. Então, por exemplo, o nome Moisés, ele significa tirado das águas. Então, era algo sobre a vida de Moisés que foi passado ali no nome dele. Outro nome, Esaú. Esaú significa coberto de pelos. Ele foi chamado assim porque quando ele nasceu, ele tinha, ele era uma pessoa com muitos pelos, então o nome dele foi dado, e significava isso. Ou então, Jacó. Jacó significa usurpador, é aquela pessoa, que deseja pegar algo do outro, e deram o nome dele assim porque ele nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão. Então, vocês entendem, que nessa época era muito comum o nome da pessoa significar algo sobre ela mesma. Então, sempre que Deus se revela o seu nome, o nome de Deus significa algo sobre ele mesmo. E uma grande parte da Bíblia do Antigo Testamento foi escrita na língua hebraica. Então, existem vários nomes no hebraico que são nomes de Deus, que foi como Deus se revelou. Nas traduções das nossas Bíblias, para o português, não existem muitas variações, porque eles traduzem sempre como Deus ou como Senhor. Mas esses nomes no hebraico existem uma variedade deles. Então, agora nós vamos falar sobre quais são os nomes de Deus no Antigo Testamento. E para falar um pouquinho deles, eu quero chamar uma convidada especial no nosso novo quadro aqui da EBD Marcas do Evangelho, que o nome do quadro é
Entrevista do dia. Eu vou chamar essa convidada especial. A gente vai fazer uma entrevista e ela vai nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre os nomes de Deus no Antigo Testamento. Bom dia a todos! Estamos aqui mais uma vez com o nosso quadro Entrevista do Dia e hoje nós temos uma convidada especial diretamente lá da Tel Aviv University em Israel, a convidada doutora Raquel. Doutora Raquel, é um prazer imenso ter você aqui conosco. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada à produção, a você que me convidou, todos vocês que estão em casa, sejam bem-vindos. Estou aqui para trazer um pouquinho de conhecimento para vocês sobre a língua dos hebreus, que para mim é uma língua sem igual. Doutora Raquel, para quem não sabe, ela é especialista na língua hebraica. E hoje, vamos entrar, sem mais delongas, no assunto de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre os nomes de Deus. Doutora Raquel, você pode começar falando para a gente um desses nomes de Deus no Antigo Testamento? Eu posso, sim, com certeza, mas antes de falar o nome de Deus, eu só quero fazer uma breve pontuação. Nossa cultura trata um nome de forma um pouco peculiar, né? A gente, Heloísa, que nome bonito, vou colocar. Para os hebreus não é assim, tá, pessoal? Os hebreus, eles levam o nome de Deus e o nome de todas as pessoas muito a sério. Para os judeus, o nome ele tem um significado muito único. Você pode perceber isso na vida de Jacó, que era o enganador, e passa a se chamar Israel, porque o nome dele não levaria mais esse significado para a vida dele. Então, para o judeu, o nome tem um significado muito importante. Quando se fala o nome de alguém, o nome de alguém é muito respeitado. O primeiro nome de Deus que a gente pode pontuar aqui nessa manhã é El. El significa Deus. E El é Deus no singular. É Deus. Ok? Em contrapartida, já que eu falei que El é Deus no singular, nós temos, Elohim. Elohim? Isso. Elohim. É Deus no plural. E quando a palavra de Deus se refere a Deus como Elohim, ele está dizendo Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, fazendo uma referência à Trindade. Oh, muito Tenho bom. certeza que os nossos telespectadores, eles conhecem a Trindade, né? Então, posso prosseguir nesse... Com certeza. Elohim, Trindade. Exatamente. Então, El é nome de Deus e normalmente vem acompanhado de uma característica de Deus, de algo que se refira a Deus. Porque Deus, ele sempre faz referência àquilo que ele é. Ok? Então, El Elyon. El Elyon? Isso. Que significa Deus Altíssimo. Deus está sobre todas as coisas. Certo. Ok. E também pode aparecer para vocês aí como El Shaddai. Pode repetir, doutora? Acho que os telespectadores não compreenderam muito bem a pronúncia. Posso sim. Vamos lá, querida. El Shaddai. Shaddai. Exatamente. Ok, significa? Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso. El Shaddai. E como eu disse a você, Elohim. Né? Elohim, quero ver se vocês se lembram, coloca aí no chat. Elohim. Eles nos acompanham ao vivo, né? Ao vivo, exatamente. Então, Tudo Elohim aqui é ao vivo. se refere a Deus Espero que eles acertem, né? Vamos ver aí. Aguardar uns segundos. Ok, enquanto eles tentam se recordar dessa informação muito importante, temos mais um nome para o Senhor, que é Adonai. Adonai significa? Senhor. 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 Toda vez que alguém fala Senhor, na verdade ele está dizendo Adonai. Então, nós poderíamos, assim, simplesmente falar a paz do Adonai? Paz do Adonai. Sim e não. Né? Shalom Adonai é a paz do Senhor. Então, Shalom Adonai. Shalom, mas todas Adonai. as vezes que falamos Adonai, estamos dizendo Senhor. Senhor. Então, quando aparecer Senhor na sua Bíblia com S maiúsculo e o restante minúsculo, a palavra em hebraico é Adonai. Adonai. Mas quando aparecer na sua Bíblia Senhor, todas as letras maiúsculas, ali não é Adonai. Você sabe qual é a palavra que está ali, querida? Não sei. Você poderia explicar, por favor? Você quer tentar chutar? Assim, eu já ouvi falar, né, que existe um dos nomes de Deus que é Yahvé,
Eu acredito que talvez possa ser esse. Está correto? Yavé? É sim, mas não é essa pronúncia, tá bom? Vou te explicar aqui. A maioria das pessoas diz Yavé, mas a pronúncia correta é Yahweh. Yahweh. Isso porque eles não vão pronunciar esse vé de português, né? Entendi. Vé. Uhum. E algo que eu também até anotei aqui no meu cartão é que existe, né, esse Yahweh. Ele, na verdade, no hebraico, ele é escrito somente com consoantes? Explica um pouquinho pra gente sobre isso. Isso, Yahweh é um tetragrama, porque no hebraico nós não temos as vogais, temos apenas as consoantes, certo. E as consoantes são YH, WH. Vai aparecer aí na tela de vocês as consoantes desse tetragrama. Exatamente. E ele se pronuncia, né, Yahweh. Yahweh. As pessoas também chamam de Jeová, Javé, Yavé, às vezes, né, como certo. As pessoas costumam chamar. Nós podemos dizer, então, que a tradução para o português seria Jeová. Exatamente. E isto, quando diz Jeová, como eu disse para você, os judeus têm um significado em tudo, quer dizer o quê? É um dos nomes mais magníficos do Senhor, que os judeus até então não usavam esse nome. Eles trocavam Yahweh por Adonai, por respeito ao nome do Senhor, ok? Mas porque este nome ele significa o ser de Deus. Aquele que era, que é e que há de vir, aquele que fez, faz e vai fazer. É um nome assim carregado, né, de muito significado, muito significado, exatamente. Certo? Eles tinham muito respeito a esse nome, né? Muito. E esse nome, assim como o nome de ele também vem com alguns nomes. Quando Deus ele quer dizer algo ao seu povo. Okay. Então, por exemplo, Jeová Rafá. Jeová, sabemos que é Deus, sim, como falamos agora, e Rafá é o Deus que cura. Olha que engraçado, que impressionante como Deus trabalha. Sim. Ele também se apresenta como Jeová Shalom. Shalom, nós falamos aqui paz, né? Exatamente. Seria o Senhor de paz. O Senhor da paz. Que coisa magnífica. Vou falar mais um, se o tempo me permitir, você me permite, por nós favor? Já estamos quase terminando a nossa entrevista, então, mas... só mais dois, tá só bom. Mais dois, porque eu amo o hebraico, gente. Sim, tudo bem, mais dois nomes. Jeová Jireh. Jireh. Isso. Jireh seria? O Senhor proverá. O Senhor que provê. E Jeová Tsekenu. Esse nome pode repetir, por favor? Tsekenu. Tsekenu. Isso. Jeová Tsekenu. E pode chamar de Tsekenu Yavé também. Tsekenu Yavé. Isso. Yahweh. Yahweh. Isso aí. Muito bonito. E ele significa Deus é a minha justiça. Deus é a justiça. Que coisa maravilhosa. Exatamente. Então, olha, nós já estamos chegando ao fim da nossa entrevista com a doutora Raquel hoje. Doutora Raquel, muito obrigada por ter vindo aqui, por ter compartilhado com a gente. Doutora Raquel, mais uma vez, que é lá da Tel Aviv University em Israel. Doutora Raquel, muito obrigada. Muito obrigada, Você gente. Contribuiu muito aqui no meu conhecimento, no conhecimento dos nossos telespectadores. Eu tenho certeza que, a partir de hoje, eles vão entender um pouquinho melhor sobre os nomes de Deus no Antigo Testamento. Muito obrigada mesmo. Isso aqui foi só 1% do que eu sei, do que vocês podem aprender sobre hebraico. Quero dizer para todos vocês, se aprofundem nisso, estudem mais sobre esse assunto. Vocês vão se encantar. É maravilhoso. Ai, tchauzinho. Bom, pessoal, agora que a nossa entrevista finalizou, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais. E vai aparecer aqui do lado na tela os nomes que foram falados, né? Que são alguns nomes de Deus que aparecem no Antigo Testamento. Então, para recapitular, nós temos o nome El e as variações El Elyon, El Shaddai. Nós temos Elohim. Nós temos o tetragrama de Yavé ou Jeová. E nós temos também algumas outras variações, como Jeová Rafá, Jeová Shalom, Jeová Jireh, Jeová Tsekenu. E existem ainda mais variações do que essas que nós citamos aqui. Existe, por exemplo, Jeová Nissi, que é Deus é nossa bandeira. Existe Jeová Roi, que é Deus é o nosso pastor, o Senhor é o nosso pastor. Então,
no Antigo Testamento, nós temos vários nomes de Deus. E cada um desses nomes, como vocês viram na entrevista, é um nome que diz algo sobre Deus. Então, Deus é aquele que cura, Deus é o Deus de paz, Ele é o Deus que provê, Ele é o Deus de justiça. Cada um desses nomes traz um significado e mostra para nós um pouco sobre quem é Deus. E agora, nós vamos falar, na segunda parte, sobre os nomes de Deus no Novo Testamento. Então, falamos um pouquinho do Antigo Testamento e vamos falar agora do Novo Testamento. Alguns nomes que são usados, são usados pelo próprio Jesus. Então, nós temos aqui Pai. Jesus chama muito Deus de Pai. Nós temos também o nome Eli, que significa Deus meu. Nós temos Theos, que também significa Deus. Nós temos Altíssimo, que Jesus usou também, para chamar Deus de Deus Altíssimo, caracterizando que Deus era aquele que também estava acima de todos. E nós também temos o nome Abba. Entre esses que eu citei aqui, eu quero destacar dois deles, que é Pai e Abba. O Pai, ele era muito usado por Jesus nas orações. Então, temos uma oração bem famosa, que é a oração do Pai Nosso, que Jesus se refere a Deus como Pai. E também a palavra Abba, que ela era também muito usada, ela era usada por Jesus, ela era usada pelos cristãos na igreja primitiva, e ela representa uma palavra, assim, de intimidade. Então, a palavra Abba é como se fosse assim, mais do que pai, é como se fosse papai, meu paizinho. É algo que demonstra muita intimidade. E eu quero destacar essas duas palavras, por quê? Porque essas palavras, elas demonstram justamente aquilo que Deus quer conosco. Deus quer que nós tenhamos um relacionamento com Ele. Deus criou nós, seres humanos, também para que tivéssemos um relacionamento com Ele. Nós somos seus filhos e Deus quer ter uma relação com os seus filhos. Então, é muito importante nós entendermos que Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Deus, Ele é o grande eu sou. Deus é o Todo-Poderoso, aquele que sabe de tudo, que tem todo o poder. Mas Deus também é o nosso papai, o nosso Abba. E Deus, Ele deseja que nós tenhamos essa relação de intimidade com Ele. Então, não pense em Deus como aquela pessoa que está muito distante, aquela pessoa que está lá, muito no alto, muito longe de você, nas nuvens, além e além. Não. Deus, Ele pode estar do seu lado. Basta que você ore a Ele. Basta que você cultive um relacionamento com Ele. Então, pré-adolescente, saiba que o acesso entre Deus e você está livre. Está livre por causa de Jesus. Quando Jesus morreu naquela cruz pelos nossos pecados, Ele foi uma ponte, Ele é uma ponte entre nós e o Pai. E por causa de Jesus, hoje nós temos livre acesso a Deus. Então você hoje pode ter um relacionamento com Deus como de pai, como de alguém que é muito, muito próximo, alguém que sabe tudo sobre você, alguém a quem você pode recorrer nos piores momentos e nos melhores momentos também. É alguém que vai estar sempre ao seu lado. E Deus, Ele quer isso. Deus quer estar próximo dos seus filhos. Basta que você se achegue a Ele, basta que você chegue e ore e conte para Ele aquilo que está te incomodando, conte para Ele como foi o seu dia, ore e peça para que você tenha um relacionamento cada vez mais próximo dEle, para que Ele te abençoe e tudo mais. Porque, você que tem um pai, a sua relação com o seu pai deve ser uma relação próxima, Você chega, você tem liberdade de chegar para o seu pai e falar: nossa, pai, hoje foi assim na escola. Nossa, pai, eu tô com fome, me dá alguma coisa para comer?
nós com os nossos pais temos uma relação muito próxima. É assim que Deus quer ser de nós. Deus quer que nós tenhamos essa relação de intimidade, de proximidade. E nós falamos aqui muito sobre os nomes de Deus. Esses nomes que Deus escolheu se revelar, tanto no Antigo como no Novo Testamento, eles mostram, como eu já disse, quem Deus é. E existe uma pessoa também que demonstra toda a plenitude de Deus. E essa pessoa é Jesus. Como eu falei, Jesus é a ponte entre Deus e nós. E a pessoa de Jesus, ela contém toda a plenitude do Senhor. E Jesus, ele é aquele que veio para se sacrificar por nós. Jesus é aquele que veio como homem. Ele é o Deus em forma de homem. Ele é o Senhor em forma de homem. E nós podemos aceitar o seu sacrifício para que nós sejamos perdoados pelos nossos pecados. Nós podemos aceitar o seu sacrifício e sermos reconciliados com Deus e termos novamente aquela intimidade de pai com Deus. Se você ainda não é amigo de Jesus, se você ainda não aceitou o sacrifício de Jesus na sua vida, para que Deus seja o seu pai, para que Deus seja todas essas coisas maravilhosas na sua vida, então hoje é um dia propício para que você faça isso. Hoje é um dia para você rever como você tem tratado todas as questões da sua vida. Hoje é um dia para você rever como você tem tratado o seu relacionamento com Deus, e saiba que Jesus, ele está ali do seu lado, ó. Jesus fala: eis que estou à porta e bato. Ele está ali na sua porta, só esperando você abrir e aceitar esse sacrifício que ele fez por você, e assim viver uma vida junto com ele, viver uma vida imitando a ele e viver uma vida de intimidade e relacionamento com ele. Então, nesse momento pré-adolescente, eu quero orar junto com você. Eu quero orar para que, mais do que saber todos esses nomes de Deus e todas essas maravilhas que Deus é e que Deus faz, mais do que isso, que você aprenda, que você aceite esse Jesus, que você aceite esse Deus como alguém íntimo seu e que você entregue toda a sua vida a Ele e viva para Ele, viva para ser como Ele. Amém? Vamos orar juntos então? Senhor Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por todas as coisas que o Senhor nos ensinou nesta aula. Obrigada, Deus, porque o Senhor é o nosso Pai. O Senhor é aquele que está junto conosco em todos os momentos. O Senhor, Deus, está disponível para que nós possamos te buscar. E eu oro para que cada um que está me ouvindo possa fazer essa decisão, Senhor, de entregar a vida por completo a Ti e de ser cada vez mais parecido contigo. No nome de Jesus. Amém. E agora chegou a hora da gente ofertar. Aqui embaixo está aparecendo todos os meios pelos quais você pode ofertar: o Pix, o PicPay, a conta bancária. Você pode também trazer o seu dinheiro no culto à noite, entregar na tesouraria. Fica à vontade agora, esse é um momento de adoração a Deus. Enquanto toca esse louvor, você pode fazer a sua oferta. Quero viver perto de Ti, sei que és real e vives em mim. Quero ouvir a voz dos anjos cantando em uma só voz. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, grande eu sou, que é digno, não há outro. Poderoso, grande eu sou. Quero estar perto do Teu coração.
é isso, pré-adolescentes. Chegamos ao fim de mais uma aula. Eu quero dizer que foi um prazer ter você aqui com a gente. Faça um comentário no final do vídeo, volte mais vezes e que Deus abençoe muito você e toda a sua família. Um beijo, tchau!